E hoje o nosso convidado é o meu querido Ricardo Rocha. É um prazer ter você aqui, irmão. Prazer, meu. Obrigado, poxa, muito obrigado por ter vindo. Olha, eu estava numa expectativa danada para trazer você aqui. E agora eu estou tendo o prazer de tê-lo aqui. Como é que você está? O que você está fazendo hoje? Qual é o nicho que você mais lida hoje? Que você é um cara muito dinâmico, né? Pô, além de atleta... Arthur, o prazer é todo meu estar aqui contigo e a gente falar um pouco de futebol é muito bom, né? E você é um cara inteligente, então isso é muito bom também, ajuda bastante, né? Uma vez há uns 2 meses atrás, eu falei assim, eu liguei pro meu amigo Ricardo Gomes e falei, Ricardo, tá fazendo o quê? Ele falou, tudo. E você? Você faz tudo. Não tudo, mas também, mas a gente tá aí, né? É o seguinte, eu trabalho na Bandeirantes, hoje eu sou comentarista, fiz o Campeonato Carioca, o ano passado, fiz a Série B pela Bandeirantes e renovei agora o Campeonato Carioca também para fazer, né, na Bandeirantes. A Bandeirantes vem muito forte, contratou até o meu amigo Bebeto, né, Bebetinho. Bebetinho, esteve aqui com a gente. Vai fazer também o Campeonato Carioca, possivelmente a Tisso, Austin, né, turma boa. Então eu estou fazendo hoje isso e claro, tem uma empresa de marketing, de assessoria, jogadores, mas nada de empresariar jogador, nada. As pessoas às vezes confundem. Bom, galera, estamos aqui mais uma vez reunidos aqui no nosso podcast Fala Treinador, sempre trazendo bons convidados especiais. Hoje nós temos um aqui que é realmente um cara assim fantástico, pela inteligência, pela sabedoria, pela experiência como atleta, enfim, super campeão. Mas é só um minutinho. Antes eu quero te apresentar a HomeBet, que você conhece. A HomeBet é o nosso patrocinador e geralmente esse programa aqui gera uma série de coisas importantes para a gente. Nos dá a capacidade de trazer esses personagens aqui que estão vindo por amizade, por carinho. E hoje o nosso convidado é o meu querido Ricardo Rocha. É um prazer ter você aqui, irmão. Prazer, meu. Obrigado, poxa, muito obrigado por ter vindo. Olha, eu estava numa expectativa danada para trazer você aqui. E agora eu estou tendo o prazer de tê-lo aqui. Como é que você está? O que você está fazendo hoje? Qual é o nicho que você mais lida hoje? Que você é um cara muito dinâmico, né? Pô, além de atleta... Arthur, o prazer é todo meu estar aqui contigo e a gente falar um pouco de futebol é muito bom, né? E você é um cara inteligente, então isso é muito bom também, ajuda bastante, né? Uma vez há uns 2 meses atrás, eu falei assim, eu liguei pro meu amigo Ricardo Gomes e falei, Ricardo, tá fazendo o quê? Ele falou, tudo. E você? Você faz tudo. Não tudo, mas também, mas a gente tá aí, né? É o seguinte, eu trabalho na Bandeirantes, hoje eu sou comentarista, fiz o Campeonato Carioca, o ano passado, fiz a Série B pela Bandeirantes e renovei agora o Campeonato Carioca também para fazer, né, na Bandeirantes. A Bandeirantes vem muito forte, contratou até o meu amigo Bebeto, né, Bebetinho. Bebetinho, esteve aqui com a gente. Vai fazer também o Campeonato Carioca, possivelmente a Tisso, Austin, né, turma boa. Então eu estou fazendo hoje isso e claro, tem uma empresa de marketing, de assessoria, jogadores, mas nada de empresariar jogador, nada. As pessoas às vezes confundem, né, mais por parte de orientação, né, e clubes uma mentoria, também, né? É a mentoria, é legal, e clubes legal. Também, pela experiência que a gente tem em passar para essa garotada e ajudá-los também. Então, com relação à experiência, eu quero só assim dar uma en passant, porque todo mundo conhece a sua história realmente é muito bem divulgada, porque tudo que você fez no futebol, pelo futebol brasileiro e continua fazendo, ele traz assim um handicap altamente positivo. Então, assim, como é que foi que você se transformou num profissional de futebol, como atleta? Assim, só pra gente... Foi em Recife, né? Na realidade, eu tinha sonho de... É incrível, Arthur. Eu vou te falar um negócio. Eu não fui jogador, um atleta jovem, de jogar em campeonato de base. Não, muito pouco. Eu era mais peladeiro mesmo. Eu adorava jogar futebol. Eu joguei em Recife, em Pernambuco, no interior, muito. Eu fui um peladeiro mesmo. Muito jovem, as pessoas me levavam de casa. Eu era um meia, né? Depois me tornei segundo volante. Aquela coisa que você vem descendo, né? Você desce com a idade. Eu não, muito jovem, mas nego não acho que ele encaixa aqui, encaixa. E eu ia bem em várias posições, né? Fui própria seleção brasileira, ali atrás joguei de tudo, menos goleiro. Joguei de lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro central, quarto zagueiro. Então, eu era esse jogador versátil. Então, eu comecei em clubes pequenos. Eu comecei pelada, depois eu não sei, eu acho que eu falei,
não sei se eu continuo jogando. Aí apareceu a segunda divisão, um time chamado Elmo. Joguei um campeonato, fui muito bem. Aí eu falei, Quantos anos, mais ou menos? Uns 15, 16 aninhos, era jovem. É mesmo? Segunda divisão. Aí eu falei, não, acho que eu não vou parar. Não sei, minha mãe muito humilde, né? Minha mãe que é minha força total, né? Eu fui um atleta que eu fui, o jogador que eu fui, graças a ela, eu sempre digo. Ela e meu pai, os dois, mas eu sei o que ela passou para tudo, empregada doméstica, problemas seríssimos, né? A gente morando em casa de tia, morei muitos anos na casa da minha tia, que foi uma segunda mãe, meus primos como se fosse irmão. Então essa foi a minha vida. E aí vem a segunda divisão e depois vem o Santo Amaro. É aí onde eu dou um pouco, assim, um pulo de qualidade, né? Santo Amaro já era a primeira divisão. Já é a primeira divisão, mas é assim, o pior time do mundo era o Ibis, segundo era o Santo Amaro. Caraca, é mesmo? Goleada. Eu me recordo, para ter uma ideia, eu fui jogar com o Santa Cruz, a gente perdeu de 8-1. Nossa. E eu joguei muito bem, eu fui bem por 8-1, como é que vai bem? Garoto ainda, mas 17 já que anos. lá na zaga, de volante? Lateral direito, zagueiro, eu fazia tudo, volante, né? E nesse eu joguei lateral, e pintou uma oportunidade para mim, o Santa Cruz gostou, aí veio o meu grande sonho, né? Que é jogar em Santa Cruz, porque eu sou Santa Cruz, na minha casa, minha mãe é Santa Cruz e tinha 4 irmãos, minha mãe é Santa Cruz, e eu e o mais velho Paulo é Santa Cruz. E do lado de cá, o Sport, que era meu pai, tinha meus 2 irmãos, Henrique e Roberto. Henrique também que jogou no Sport, jogou em vários clubes menores do futebol brasileiro, futebol paraibano, Natal, Piauí, enfim, jogou em... Ele falava pra mim que era jogador passarinho, joga pela comida. Jogador passarinho. Que joga pela comida, ele falava pra mim. Eu trabalhei no Esporte. Eu sei disso. Você sabe como é que foi? Não sei se você lembra. Vou contar também um pouquinho aqui. Que ano? Foi em 91. Eu cheguei no Esporte na metade do brasileiro, estava em último lugar. E aí nós fomos empurrando, trabalhei pra caramba. Você sabe que Recife é muito quente, né? Muito. Eu fazia um trabalho de full time quando dava e botava os caras dentro de uma casinha lá pra almoçar, dormir. Uma concentração que eu acho que hoje deve ser a concentração atual, que ficou muito bom lá, né? Muito, muito. E aí tinha o Dinho, lembra? Midinho, meio campo. Volante, foi do Grêmio. O Dinho não queria nada, estava meio cansado de futebol, garoto ainda, mas aí o Vanderso, que era o presidente, me chamou. Não, meu amigo, Vanderso Lacerda. Ele mesmo. Então, assim, resumindo, nós conseguimos fazer com que aquele time chegasse na última rodada, tinha que combinar 3 resultados. Tinha que ganhar do Flamengo, primeira vez que o Flamengo ia lá depois de 87, aquela confusão do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tinha que perder para o Botafogo aqui no Caio Martins, no Rio, e o Vitória da Bahia tinha que perder lá em Salvador para o Fluminense, para combinar, porque caíam 2, e a gente tinha a maior probabilidade de cair. Aí os jogadores não queriam correr mais não. Aí eu falei assim, bom, pera aí um pouquinho, pô. Se der resultado positivo lá e a gente perder aqui, os caras matam a gente. Mas aí nós ganhamos. O Júnior também estava nesse jogo. Foi o time do Flamengo era muito bom, né? Zinho, o Vanderlei de Luxemburgo no banco. Tinha muita gente boa. E aí o resultado deu certo, rapaz. Foi uma festa em Recife. E eu falei, olha, eu vou te cantar. Foi um dos momentos mais felizes que eu vi no futebol com aquela festa. Você jogou com o Juninho Pernambucano? O Juninho estava na base. Ele ia sempre lá assistir o treino. Tá. Juninho, Chiquinho, Leonardo, que eram, né? Isso. O Leonardo, acho que ele era lá do Piauí, não é? Picos. Eu joguei contra ele quando eu estava no Fluminense. Muito bom jogador. Rapaz, um dos maiores ídolos do esporte. Engraçado, eu tô falando muito. Quero perguntar para você o seguinte. Não, pode falar, eu vou saber. O papo do Leonardo, a gente estava jogando, tava Fluminense, Copa do Brasil. Aí fizemos 1-0, aí o pessoal relaxou, o Leonardo fez 2 gols na gente. Aí no intervalo do jogo, eu tinha uma mesa assim, eu dei uma de maluco, só tinha uma mesa cheia de Gatorade na época. Eu fiquei com tanta raiva que eu virei a mesa ao contrário, né, porra? Mas a mesa pesada pra caraca. Aí eu falei pros caras, ó, nós vamos lá, vamos ganhar desses caras de qualquer jeito, porque os caras viajaram 500 quilômetros, não dormiram nada, só dormiram agora de manhã no hotel, e estão ganhando 2-1. E o Leonardo jogava pra caraca. Falei, aquele moleque chamou a atenção, eu tô falando isso por causa dele. Aí os caras viraram o jogo, aí segundo a Copa do Brasil, depois eu saí. Mas, Ricardo, uma coisa que eu assim sempre observei em você, que me chamou a atenção é a sua clarividência para você analisar os jogos. Você sempre foi um cara muito inteligente para falar. Eu acompanho você desde que você começou na Globo e tal. Eu sempre acompanhei. E as suas colocações elas não eram dúbias. Você não ficava em dúvida. Não sempre foi. E você herdou isso de quem? Eu herdei isso trabalhando na Globo. Eu acho que primeiro, sempre que me perguntar de Ricardo, falar de liderança, né? E essa liderança ela é importante na vida, te dá
uma maneira de falar, uma maneira de ser clara. Eu sempre fui claro. Quando nos times onde eu passei, Arthur, eu fui muito claro nas reuniões. Quando eu tinha a faixa de capitão, é claro, tinha outros capitães também. E a faixa, para mim, não quer dizer nada. O que vale é a tua liderança com um grupo. Né? Eu sempre passei isso. E eu aprendi uma vez, quem me chamou para conversar foi Mário Jorge, repórter. Ele Mário trabalhando, Jorge. Né? Mário Jorge, né? Tricolor doente. Né? Ele falava, você joga bem, mas Edinho jogava mais do que você. Roger, todo mundo do Fluminense jogava mais do que eu. Como é que eu jogava bem? Aí ele brincando, aí o Mário sempre me falou isso. Não tenha dúvida, não pode ter dúvida ali, dê a tua opinião. Ele é um cara muito inteligente. Uma vez eu estava falando, eu falei, eu acho. Ele falou, me chamou no outro dia, disse, não acha. Porque você acha e 200 milhões de brasileiros também acham. Dá a tua opinião. Então não, isso perfeito, é muito... Entendeu? Eu acho. Você não pode achar ali. Ou foi pênalti ou não foi. Eu tô aprendendo aqui, ó. Eu não acho nada. Não, mas não é. É verdade. Eu acho. Não, mas... eu acredito que seja isso. Eu acredito que seja mais convicção. Isso. Porque eu acho... Fica meio em dúvida. Eu acho que foi pênalti. Não, foi pênalti ou não foi. Eu acho que foi falta. Então dá a tua opinião, da tua maneira. E eu dei. E foi logo no início, quando eu estava ali começando na Sport TV, coisa, né? Ele e o Raul me chamou. Então isso para mim foi uma lição. Não pode ter muito eu acho não, tá? Eu acho, decide e define. Então vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa história do Guerreiro, que teve uma história do Guerreiro no vestiário, que você mandou uma palavra em japonês lá. Não, mas isso aí foi na final da Copa. Isso aí foi engraçado. Porque, como eu te falei, eu fui pra Copa do Mundo. Eu tô falando isso porque pela sua inteligência. Isso mas eu acho que não foi nem inteligência, foi Deus. Deus disse, olha, tu é um cara que brinca muito, então eu vou te dar, tu vai ser campeão do mundo, mas lá na frente tu vai pagar, tá? E a gente foi ganhando jogos. Eu joguei o primeiro jogo contra a Rússia e machuco. Isso 94, né? 94. Eu machuco no primeiro jogo. Faltava 25 minutos, entrou o Aldair. E jogou muito na Copa do Mundo. Pra mim é um cracaço. Um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida é o Aldair. Ele e Márcio Santos fizeram a Copa maravilhosa. E tinha machucado o Ricardo Gomes. Foi, vocês dois. Antes eu machuquei na Copa. Ricardo machuca, antes eu machuco na Copa. Beleza. Aí eu fiquei no grupo e fiquei no banco na final. Aí eu sempre era assim. Pra ter uma ideia. Eu puxava as rezas. Tudo era comigo. Eu tinha uma liderança forte no grupo também. Sim, então, sim. Reza na hora de falar, na hora de exigir alguma coisa. Os jogadores tinham muita confiança em mim. E me davam isso. E quando eu joguei o primeiro jogo, eu vou chegar nessa da Reza. O primeiro jogo, quando eu machuquei, todo mundo achava que eu ia ser cortado da seleção. Os caras disseram, não vai não. Os jogadores querem você aqui. Eu lembro que todo mundo comentava isso. Os jogadores querem você aqui porque você foi muito importante já nas eliminatórias. A gente passou sufoco na eliminatória. Foi. Aquelas mãos dadas que você vê, foi eu que criei. Eu ia te perguntar isso, é mesmo? Aí eu vou chegar primeiro na mão dada pra gente chegar lá nesse. Tá bom. Porque essa é o tipo da coisa. Você desenha um quadro e na hora de assinar derrama a lata de tinta em cima. Então que merda. A cereja do bolo. A cereja do bolo. Mas Deus disse, tu vai ser campeão, mas eu vou te pegar lá na frente. Aí, a gente tava muito mal na eliminatória, não tinha nem Romário ainda. A gente vai e jogar em Recife. A primeira seleção a perder um jogo da eliminatória foi a nossa, para Bolívia, lá em La Paz, 2-0. Chegamos aqui no Brasil vaiado, vamos jogar em São Paulo vaiado, todo mundo querendo tirar o Parreira, botar o Tele, Minas vaiado, e a gente vai a Recife. Eu vou contar uma história legal de Santa Cruz. Em 83, eu tinha 20 anos, né? A gente foi decidir um título, né? Ainda garoto, o treinador era Carlos Alberto Silva, e a gente era o time mais fraco, era Sport, Náutico, Santa Cruz. O Santa Cruz mais fraco, Sport e Náutico mais forte naquela época. Não é que o time era mais fraco de jogo, tinha alguns jogadores, mas eles estavam muito mais fortes. Só que a gente consegue eliminar o Sport e a gente vai à final com o Náutico. E aí, quando a gente vai entrar em campo, o Carlos Alberto Silva, o Gomes, zagueiro, né? Falou, Ricardo, não, ele falou, gente, vamos entrar de mãos dadas. Aquilo veio em 83. Pô, 10 anos depois... Perfeito. Claro. Aí em 83, a gente entra de mãos dadas. O estádio veio acima. Eu tenho essas duas imagens. Eu, garoto, e 94 na Copa. Sim. 93, né? 83 e 93. Falei, vamos entrar. Aí entramos de mão dada, o estádio abaixo, 20 aninhos, né? E aquela emoção, tudinho. Beleza, a gente foi campeão. Que marca. Marcou muito aquilo ali. Aí a vida, ela te leva. Aí eliminatórias, tudo. Aí a gente vai jogar em Recife.
depois ser vaiado em Minas, no Rio, criticado pela imprensa. Só um parênteses, quando você foi convocado para a seleção 93, você estava em qual clube? Vasco. Tá. Eu, na realidade, eu fui antes, em 87, já com o Guarani. Mas em 93 eu estava no Santos, depois em 94 eu fui para o Vasco. Onde eu me firme. Em 93 eu estava no Santos. E aí o que é que acontece? A gente vai jogar, né? Vai jogar e aí a gente no aquecimento contra a Bolívia, no mesmo estádio, no Arruda, no lugar onde eu nasci, assim, eu sou de São Martim, mas assim, como futebolista, Sim. Origem como jogador, é do Santa Cruz. E aquilo veio na minha cabeça. Arthur, digo, gente, eu falei, Parreira, aconteceu um negócio que cabe aqui. Vamos entrar de mãos dadas? Ele falou, vamos entrar. Não, ele falou, fala com o Ricardo Gomes, você, Raí, os caras, os líderes, Branco, acho que Dunga. Fala com eles. Time, né, cara? É. Rapaz, você tá falando o nome dos caras, já tá bem na minha memória. Só nego forte. Só grande. Aí ele falou assim, vamos. Eu falei com os caras disseram, Ricardo, vamos entrar de mãos dadas. Falei, eu expliquei, a gente foi muito vaiado. E a gente foi campeão em Recife. E aí, vamos tentar recuperar trazer o povo brasileiro pra gente. Irmão, vou ser sério, é uma das maiores, tá entre as 3 maiores emoções do mundo, eu como jogador. Pô, mas não tem essa dúvida. Escolada com a Copa do Mundo, o título. Né? Por quê? Porque ali foi arrancada. A gente vinha sendo vaiado. Primeiro tempo, 5-0. A gente entra de mãos dadas, é coisa linda. Linda. Mas aquele time tinha um negócio diferente. Tinha. A energia dos caras já era um negócio absurdo. Quando eu brinco assim, o time de machos, não é que os caras não são machos, não é isso que eu quero dizer. É que a gente estava engasgado. A gente já tinha perdido 90. 90, foi. 10 jogadores que foram para a Copa de 94, estava em 90, estava em 94. O Alemão estava em 94? Não. Estava, né? 90, não. 90. Não. Sim, 94. Ali tinha eu, Tafarel, Aldair, Bebeto, Romário, Miller, Jorginho. Aí não. Os 2 laterais, Jorginho e Branco. Entendeu? Caraca. Tafarel, eu e Aldair. Né? Tinha Dunga, né? Não, capitão. Não, time cascudo, de responsa, como diz. Aí a gente vai pro jogo e ganha. Primeiro tempo, 5-0 pro Brasil. A gente estava engasgado com ele, que a gente tinha perdido lá de 2-0 na altitude de La Paz. 5-0. Segundo tempo, mais um gol de Bebeto, 6-0. É impressionante. Eu sempre digo, aquilo é uma lição de vida para mim, Arthur, de que é o seguinte, não tem jogador experiente, não tem malandro, pode ter o que for, mas tem momentos da tua vida que você perde a confiança também, dependendo. Você começa a perder, mesmo com a experiência, dá aquele baque. Dá. E aquilo ali foi uma depressão momentânea. É isso aí. Aquilo ali foi uma autoestima pra gente espetacular. Ganha de 6-0. Aí ninguém segura, irmão. Não, o time daquele, pô. Eu sei, mas mesmo assim a gente tava com a gente tinha ganho. Fica com a desconfiança, né? Não, a gente perdeu 2-0, mas a gente vai pra Minas, ganha também. As 3-0, 4 da Venezuela, depois Equador 3-1. A gente ganha bem. Sim. Só que há muita crítica, aquele peso. E Recife, quando a gente chegou na concentração, quando a gente chega à noite, eu vou te contar umas passagens, que é muito legal a gente lembrar, né? Sim. Porque é bom para o torcedor, né, que acompanha a Copa do Mundo. Quando a gente chega em Recife, quando eu sei que o jogo é em Recife, eu falei, professor, lá vai ser diferente. Ele tomara, Parreira, comigo, Zagallo. Gente boa, né? Demais, meus amigos. A gente chega em Recife à noite, tem umas 4, 5 mil pessoas esperando a gente. Aquilo, ele fica muito emocionado. Aí eu entro no ônibus, eles entram, eu entro. Aí ele, caramba, ele fala, Fera, obrigado aí. Porque eu já tinha feito também, falei com a imprensa, eu tenho muitos amigos dessa época, eu falei, gente, ajuda a gente precisa sair dessa. Recife é um alto astral para a seleção. Sempre, o Nordeste é verdade. Sempre foi. O Nordeste sempre foi assim. Eu falei, eu preciso de vocês. Fui, abracei, falei, né? E fui para dentro dos caras. 4, 5 mil pessoas. Aí eu falei, tu não viu nada, tu vai ver. Aí no outro dia a gente ia treinar no Arruda. Eita. No dia no Arrudão. No Arrudão. Porque é o campo, né? Que joga. A gente chegou à tarde lá, aí eu vi aquele zuzuzu que foi. O cara, não estão deixando a torcida entrar. Porque a FIFA não deixava participar de treino, nada. Eu fui no Parreira e falei, abre. Deixa eu falar, professor, a gente tá na merda, no popular. Quando a gente tá nego xingando a gente precisa sair dessa situação. Vamos trazer a torcida pra gente. Falei com o Américo, não, a gente vai ver tudinho. Falei com o Zagallo, não dá. Os caras tiveram 3 horas da manhã, 2 horas, 1 hora esperando a gente. No outro dia, e no treino não abri pros caras. Abriram. Poxa. Meu irmão, mais 5 mil pessoas ali, gritando o nome de cada um.
aplaudindo. Zagallo e Parreira foi a primeira vez que aplaudiram e falaram, gritaram o nome dele. Eles chegaram no meio campo pra mim, nunca mais... Tem umas coisas na história na minha cabeça. Eles falaram assim, obrigado, fera. Eles me chamavam. Eu falei, que é isso, professor? Eles, pô, aqui vai ser diferente. Eu digo, vai ser. Aqui é a nossa arrancada. Eu tava muito confiante naquilo. Você sabe, só um parênteses, Ricardo, sabe o que assim, é tão bom você estar contando isso aqui? Porque a gente tem um público-alvo, né? E as pessoas precisam conhecer essa história, porque muita gente fala de saudosismo. Não estamos falando, não é, a questão não é essa. São experiências que você vive e quem olha para o Parreira, para o Zagallo assim, não tem noção. Monstros. E da humildade dos caras, porque uma das sabedorias do líder é escutar os liderados. E ele escutou você. Não, ele escuta todo mundo. Isso, então, isso é muito importante. A decisão é dele, mas ele escutava a gente. Eu sempre falo isso para os amigos, olha... Você me faz uma pergunta, eu te falo e digo, decida você, mas a minha opinião é essa. Porque você... Agora, você não pode errar amanhã e dizer, mas Ricardo, não. A decisão é sua. Isso. Você me fez uma pergunta e eu te respondi. Isso. Eu sou muito assim, eu sou muito na lata. Eu não tenho muita coisa. Não. Sou amigo, não tenho problema nenhum. Você vê quem me conhece, não tem um problema nenhum no futebol. Direto. E assim, não tem um problema. No futebol, graças a Deus, o futebol me deu muitos amigos, né? A gente fala uns... Mas junto, às vezes, vamos dizer, a gente está muitos anos sem falar, você é um amigo que eu fiz no futebol. Verdade. Não precisa falar todo dia. Você sempre foi muito atencioso, sempre foi. Não, sempre. Claro. Mesmo lá atrás, quando eu ainda estava no meio e tal, você já era, o Romário um dia pediu, você, me atendeu bem. Mas aí, segue o teu raciocínio que eu cortei, desculpa. Não, mas é bom falar de tudo um pouco. A gente está aqui para isso, esse bate-papo, pode verdade. cortar. Porque aí você lembra de coisas também e a gente acrescenta. Então, a gente vai para esse jogo, né? Aí eu me lembro das mãos dadas e levo isso para Parreira. Parreira fala com o Ricardo, os líderes, né? Você, fui lá, os caras dizem, vamos entrar. Você, Cela. Eu nunca vi uma coisa. 20 anos depois, 10 anos depois, a gente tá falando de 83 a 93, o mesmo estádio onde eu fui criado. Você imagina a minha emoção. Uma marca importante na tua vida. Pois é, pô. E pra minha emoção daquele estádio onde eu fui criado. E sua mãe? Onde eu joguei. Sua mãe sabe disso tudo, filho. Esquece. Minha mãe Caramba, espetacular. Que emoção, né? Eu não tinha mais meu pai. Meu pai morreu em 89. Eu já não tinha ele. 89 para 90. Poxa, ele não viu, né? Não viu. A gente ser campeão boa, é orgulho danado. E ele me ajudou muito na minha vida. Mas enfim. Mas minha mãe estava lá comigo também. Então o que é que acontece? Aquelas mãos dadas, ela foi até a Copa do Mundo. Então, se você pegar todos os jogos, eu vou te falar 3 coisas lindas que aconteceu na minha vida. Isso não tira. As mãos dadas em Recife, as mãos dadas iniciando a Copa do Mundo. Você vê, Recife foi tão importante, Arthur, pra gente, mas tão importante que vou chegar em alguns assuntos, que é o seguinte. Quando a gente ganha da Argentina, ganha do Uruguai 2 gols de Romário, que o Romário volta para a seleção. Ali foi também show. Que é para mim uma das maiores atuações que um jogador na seleção brasileira. Rapaz, que Romário jogou no Maracanã. Ele deu show. Ele sabe disso, eu sou fã dele. Todo mundo fala, qual o maior jogador que você jogou? Romário. Eu sempre fiz. Eu ia te perguntar isso. Mas já estou te falando. Tá respondendo. Já estou respondendo. Né, é um cracaço de bola. E muito, Bebeto, Gênio, graças a Deus, Careca. Olha, 3 jogadores que eu estou te falando. Tá louco, de alto nível, né? E zagueiro, Moza, Aldair, Ricardo Gomes, Márcio Santos. Sem falar do Real Madrid, né? Falar, né? Ainda chegar lá. E aí, né, a gente, né, vai para a Copa do Mundo, entra de mãos dadas, né, ganha do Uruguai, tranquilo, assim, 2-0, jogamos muito contra o Uruguai. Aí vai jogar Maracanã o último... Maracanã lotado, né? Nossa. Torcida vibrando com a gente, a volta de Romário, e a gente depois precisa fazer o último jogo. Sim, aí, vamos lá. Aí nesse jogo que a gente ganha de 5-0, né, o Parreira me abraça no vestiário, quando termina o jogo 6-0, né? 6-0, ele, pô, fera, obrigado. Eu falei, te falei que aqui o couro vai comer, e depois daqui é o avião subindo, aí não cai mais não. O grupo tá motivado, né? Parece que eu tô vendo a cena. É porque eu vivo o vestiário. Exatamente. Deixa eu te falar. Conversa fiada. Quem ganha título, o treinador e vestiário. Um treinador bom de vestiário, ele já leva uma vantagem enorme. Isso. Concordo Parte plenamente. tática, tudo isso é bonito.
Hoje em dia, aqui para nós, você vivia como eu, um videocassete. Hoje ninguém, não tem como pegar você de surpresa. Se você quiser saber como joga Madureira, do Pico, você tem. A internet te dá isso. É verdade. A gente não tinha isso. Não tinha nada disso. Você ia jogar com a seleção, um time, não tinha nada disso. Tudo era muito... De vez em quando, quem tinha uma condição, mandava um olheiro. Não é? Verdade, verdade. Era muito mais difícil. Tudo, então. Mas tudo bem, cada um tem sua época. Hoje, não dá para o treinador falar, me pegaram de surpresa. Não pegaram, irmão. Porque as informações estão todas na internet. Com certeza, o satélite está aí, né? A gente não tinha isso. Então a gente vai e ganha, né? E Parreira muito emocionado nesse jogo também. Né? E depois do jogo do Rio, a gente precisa se despedir do povo brasileiro. O jogo foi em Recife contra a Argentina. Um agradecimento ao povo pernambucano. Foi bom demais aquilo ali. E outro momento importante. 2-0 a gente ganhou da Argentina, 2 gols de Bebeto. Caramba. E ali a volta é a estreia, se não me engano, do Ronaldo, do garoto, tem 17 aninhos, que ele vai para a Copa com a gente. Então, ali começa uma história pra gente e para esses garotos que foi, ó, Cafu, Ronaldo depois. Então, o que é que eu tô te falando? Uma reviravolta, umas mãos dadas. A gente queria falar ali o seguinte, é um Arthur, detalhe, né, o Ricardo, que as pessoas não sabem, não né? Não sabem. A gente queria falar uma coisa ali, naquelas mãos dadas. Pelo menos para mim, eu queria passar para ele. Nós precisamos de vocês. A gente está atravessando um momento difícil e vocês fora de campo é que vai trazer essa energia para dentro de campo para a gente conseguir recuperar o que é a seleção brasileira. Mas amigo, fala do vestiário lá. Aonde? Do japonês. Não, aí isso aí é o seguinte, isso aí depois de tudo isso... Eu vou voltar ali na seleção ainda, a gente vai para a Copa do Mundo, tá, e chega a final. Então todo jogo era o seguinte... E teve outro problema, né? Só um parênteses, teve o problema do Ayrton Senna, né? O falecimento, que foi uma bomba do caramba, né? Ele e o Denner também morre. Ih, rapaz, o Denner morre antes, ele morre dia 1º de maio, Ayrton Senna morreu. O maior ídolo do Brasil era Ayrton Senna. Eu também acho. Então, a gente sempre falava isso nas preleções. E aí eu vou contar. Então, chega na final... Todo mundo empolgado, você não dorme, tudo aquilo. Eu falei, pô, eu tenho que preparar essa pré-eleção para ser um negócio forte. Aí eu reuni o grupo. Pô, faltava 5 minutos pra gente, né, ir para o campo. Porque era assim... Mas tu ficava de uniforme mesmo, machucado? De uniforme, machucado. Tá. E fiquei no banco na final. Tá. Eu vou te falar um negócio. Assim, é muito bom quando as pessoas têm a confiança em você e você tem... Eu tenho confiança nesse grupo. Eu amo muito esses caras, a gente se fala, a gente tem um grupo. A gente percebe. Eu tenho uma paixão assim, os caras foram brilhantes, demais, brilhantes, todo mundo ali se ajudando em momento difícil. Então, a gente vai, né. Aí eu preparei uma pré-eleção, aí eu falei, né, de tudo, né. Primeiro, graças a Deus a gente tá na final, né, primeiro. Outra coisa, os nossos familiares, né, falei de tudo, irmão, tudo aqui na cabeça, tudo bonito. Falei dos nossos familiares, do povo brasileiro, né? As pessoas humildes. Como as seria fases difíceis. Eu te digo mais, esse plano agora, como é o plano que a gente plano. Como é o nome da moeda nossa? É a Real? Real. O plano real só passou porque a gente foi campeão. Você sabia que não tinha. Ainda ia ver se ia mudar ou não a moeda. A Copa do Mundo, ela abre espaço para tudo. Rapaz, é impressionante, né? Para tudo, até para isso, se você quer saber. Pior que é mesmo. Política, todo mundo aproveita, entendeu? É. Então, vai ser real, não vai ser, Até isso tinha dúvida, ninguém empurrou com tudo e é campeão. Que coisa, né? É incrível, é o Brasil, é o nosso Brasil. E aí a gente vai, né, para nossa... Aí eu falei do povo brasileiro, dos problemas, 24 anos sem ganhar, né? Eu falei do Ayrton Senna, né, o grande ídolo. Vou te contar uma passagem muito legal. A gente foi jogar um jogo eu tô cortando para você entender. Não, tô entendendo a linha de raciocínio. Antes da Copa, a gente foi jogar um amistoso contra a França. A Ayrton Senna deu o pontapé inicial. Eu lembro. Eu acompanhava tudo da seleção. Ele fala, a gente falou, ele era tricampeão, você sabia? E a gente era tri. Isso. E ele tava lutando. Eu digo, a gente vai ser tetra e você vai ser tetra. Ele era apertamos a mão e vamos ser campeão. Um cara diferente, aquele cara, né? A imagem, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. E dia 1º ele morre. Né, de maio, aí, então aquilo tudo mexeu com a gente, era muita coisa, né, ruim e boa acontecendo, mas aí eu falei de tudo isso, Ayrton Senna, povo brasileiro, família, tudinho, aí eu devia ter parado. Não tá bom, precisa falar mais? O que é que tu falou mais? Aí eu falei de um grupo de japoneses que vão morrer pela pátria, vamos fazer igual, eu sabia o nome, eu tava tranquilo, tô te falando, eu perfeito. sei. Mas sabe quando aí vem dois nomes?
Sim. Aí eu falei de um grupo de brasileiros, um grupo de japoneses que morriam pela pátria. A gente vai fazer igual esse grupo de japoneses. Ele pegava um tanque de gasolina, 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros acabava. E ele jogava, ele morria pela pátria. Pearl Harbor. É a guerra né? lá nos Estados Unidos. Aí eu fui inventar isso, irmão. Tava tudo bem. Tu sabe que o nordestino chicaniza, o Tom Cavalcante, a gente tem toda uma, né, tiririca. Só fera. Meu Deus, só nego, só sacanagem, né? Aí eu vou inventar Falcão, meu Deus. Falcão não é o jogador, não. Falcão figura, né? Figuraça. Zé Lezinho, tanta gente boa. Aí eu invento de botar um japonês no negócio. Aí quando eu tô lá falando do japonês, né? Aí os caras, quem é, fera? Eu sabia o nome do japonês. Mas quando eles começaram a gritar, quem é? Veio uma dúvida, 2 nomes veio na cabeça. Quem é? Eu enrolando gente, igual aquele grupo japonês, aí tem uma hora que tu tem que falar. Eu tô vendo aí a eu cena, digo, cara. meu Deus do céu, eu tenho que falar. Aí aquele silêncio, 2 não, já tinha 3 na cabeça, uma pressão danada. Já tinha 3. Aí é aquilo que eu digo, Deus disse, vai ser campeão, mas tu... Aí quando aquele silêncio assim, aquele grupo japonês, aquele silêncio, eu falei, os Kawasaki. Não. Os Kawasaki. Falei, os Kawasaki. Aí aquele silêncio, Arthur. A cara do Romário. Aí o Romário aqui de lado falou, pô, tu é burro pra cacete. Não é Kawasaki não, porra, é kamikaze, porra. Olha... Ali, naquela alegria. Não, e, porra, naquela ali. Não dá pra segurar, cara. Aquela tensão. Pô, o nego me jogou no chão, água em cima de mim, nego pisou. Falei, foi obra de Deus que relaxou todo mundo. Zinho fala isso. Caraca, Ricardo, essa foi a melhor de toda. Relaxou a gente. E vamos embora, então, com o Kawasaki, o kamikaze. A gente foi campeão com o Kawasaki, deu certo. Né? É isso. Mas aí me lembro quando... Rapaz, eu vou te falar, você tinha que ser humorista. Porque, aí os caras falam assim, pô, tu é muito burro brincando comigo, Toninho. Aí eu falei, pô, vou contar uma história pra vocês. Sou burro, né? Tinha um amigo meu, muito rico, né? Ele chegou uma vez e falou, na época de um carro chamado, né? Como é o nome? É do carro, é o... Gordini? Não, é um carro famoso. É Mag. Não, daqui a pouco eu lembro. É um carro, era... Não, era antes desses carros. Era Mazda, essas coisas assim? Daqui a pouco eu lembro que essa história é muito legal, porque lembra a minha. Né? Porque o cara falou, Kawasaki, meu irmão, Kawasaki kamikaze, eu ganhei igual, irmão. Não tem essa porra, não. Um Kawasaki, o kamikaze é igual. Joaquim Manuel, não tem problema? Não, em pé, pô, fica arrumando história. Não, é Galaxy. Aí tem um grandão. cara amigo meu, né? Falou, a gente tava na rodinha há muitos anos atrás, o cara falou, porra, que carrão, eu tenho um... Ele falou, que carrão? O Galaxy, ele falou. Que isso? Aí o cara olhou perto dele, pô, tu é burro pra cacete, não é Galaxy, não é Galaxy. Falou bonito o cara. Aí ele falou, falo Galaxy e tenho 2. Tu fala Galaxy e não tem nenhum, então fica na tua. Então isso vai com a minha... Galaxy, eu tenho 2. Tu fala Galaxy, não tem nenhum, então... Vai, ou um ou outro é campeão do mundo direitinho. E vambora. Rapaz, mas eu vou te falar. Aí nego ficava rindo, nego brincando. Então, aquilo ali foi mais pra descontrair também, mas assim, foi muito importante. É muito difícil você no um cara final, rapaz. Você ganhar uma Copa do Mundo é muito difícil. Não, se e fosse a temperatura? Não tava 24 anos e a temperatura lá? Temperatura alta pra você jogar. É a Copa mais quente do mundo. Isso que eu ia Não foi falar. no mundo árabe, não, porque no mundo árabe é à noite. À noite. Sabe por que não foi? Tinha jogo de meio-dia. Então, é isso que eu ia falar agora. Eu até brinco, eu digo, caramba, não tem um urubu, até urubu, pra ver se o cara morre olhando assim, só, se chegar, eu vou matar esse que eu vou bicar esse cara no começo, que nem o urubu tava. Rapaz, era um calor. Deixa eu te perguntar uma coisa, o Baixinho treinava naquela época? Todo o dia. Exemplo. Que jogador, né, rapaz? Que exemplo. Bebeto falou no outro dia, eu vi uma entrevista de Bebeto, e é verdade, eles dois treinavam todos os dias. E outra coisa, sabe o que é bonito nisso tudo? Eu sempre digo... a chegada dele foi importante, esse casamento dele com o Bebeto. Foi. Já tinha sido na Copa América em 89, brigou com o Zagallo, não foi e voltou. Deixa eu te falar um negócio. Vocês precisam, para se ganhar uma Copa do Mundo, esse tipo de jogadores, eles têm que estar no auge, para te ajudar. Aqui para nós, a gente tinha 2 linhas de 4, começou com o Raí, depois botou o Mazinho, então a gente tinha 2 linhas de 4, que era, o Tafarel no gol era Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Leonardo, depois Branco. 4. Isso. Aí Mauro Silva, Dunga, Zinho do lado esquerdo e do lado direito a gente tinha o Mazinho. Você vê, olha... Tinha o Raí, né? Que... Mas Raí não jogou. Depois ficou no banco. Depois ficou no banco. Eu digo com a chegada do Mazinho. Porque antes era 4-3-3. Ali não.
Era 4-4-2. Sim. Com a chegada do Mas Mazinho... ficou melhor. Porque ficou na... A gente tomou 3 gols. Foi. A gente tomou um gol a gente tomou. A gente jogou a primeira Holanda, fase. né? Não, a primeira fase a gente ganhou da Rússia. Eu joguei esse jogo, foi desse jogo que eu machuquei. 2-0. Camarões, 3-0 Teve e 1-1. lesão de quê? Coxa? Foi um estiramento na virilha. Caraca. 3 semanas. Aí 3 semanas A acabou a Copa. doutora é fogo. Aí é o seguinte, você, né, toma um gol contra a Suécia. 1-1, já estava classificada. Tá? 2 jogos, 1 vitória. 2 de vitória e 1 empate. Aí a gente vai para os Estados Unidos, ganha de 1-0. E a gente toma 2 gols da Holanda. Aí não tomou mais gol nenhum na Copa. Em 7 jogos, tomar só 3 gols. E desses 3 gols, em um jogo tomar 2... Foi da Holanda, né? Que a gente estava ganhando 2-0, eles aquele jogo empataram. foi um jogo chato, Não, foi né? tenso. Foi Né, que foi o gol de falta de branco, né? Não, Aquele aquela golaço. foi... E ele cavou a falta bem. Ele faz a falta. É verdade. Ele faz a falta. falta. Ele sabe isso. A expressão foi Um correta. jogadoraço. Né? Então é isso que eu estou te falando. Então era um grupo muito forte, doído, de eliminações de 90 para 94. Então a gente sabia o que queria. Eu sabia que era a minha última Copa. Quando eu me machuquei, eu sabia da gravidade. Você sabe, né? O cara sabe. Caramba, você sente, né, o eu tamanho sente. do problema. Aí eu fui pro banheiro e chorei a noite toda. Eu fiquei ali, eu liguei a chuveiro, mas eu tava no quarto. Você é emotivo, né? Muito. Eu não sou de estar chorando, você não vai ver chorando, eu choro sozinho. Vamos ver hoje. Vamos ver. Eu pego meu carro, de vez em quando, irmão, eu tô aqui, eu moro na Barra, né? Aí eu quero ir lá pra prainha. Sabe, quando eu estiver na prainha, eu quero estar sozinho, sem ninguém. Porque tem um momento para refletir. Por quê? Porque eu lembro da minha mãe. Aí eu quero chorar ali com ela. Ela é viva? Não. Minha mãe morreu em 2000. Entendeu? Mas ela me viu campeão. Então, quando eu quero chorar, eu choro sozinho. Se eu estiver pro lado de lá, eu não quero ninguém. Eu deixo o celular no silencioso, eu não quero saber, nem eu fico com aquela minha meia horinha, eu vou andando e me lembrando das coisas que vêm. Isso é muito? Não. Mas 2, 3 vezes por ano, até 4, eu... Tem esse momento. Tem esse momento com ela, que eu acho que é. E você tem um filho muito gente boa que eu conheci. Demais, cara. maravilhoso. Que garoto educado, né? Todo mundo fala isso, não é porque é meu filho não, mas o garoto... Todos eles 4, né? Rafaela... Eu só conheci o... Ricardinho, que é o... Ricardinho também João Marcelo, Pedro Lucas. Tá morando em Recife, né? Mora em Recife. Esse garoto é o seguinte, é meu braço direito. Ninguém sabe da minha vida como ele. Só ele sabe da minha vida. Eu conversei com ele algumas vezes, rapaz, de uma discreção, Esquece. inteligente, calmo, equilibrado, sossegado. Ele trabalha com a imprensa, ele é repórter, ele é audiência hoje lá em Recife, na rádio lá em Recife, né, de manhã cedo, de 6 às 7, trabalha também na prefeitura de Olinda, ele trabalha com ele, cuida das minhas coisas. Né? A gente tem um trabalho social com criança carente, mais de 1.000 crianças. Em Recife, a gente tem no Mato Grosso, entendeu? As crianças, quando vê ele, é apaixonante aquilo ali que eu vejo. Eu tenho um orgulho dele muito grande. Ele é bastante carismático, dá pra ver que ele é um garoto carismático. Mas assim, uma vez eu tava batendo papo com um amigo, eu falei, Ricardo, o meu amigo falou, a gente só sabe que tu é o pai dele depois que a gente pega o nome ele todo. Ele não fala, não. Não. Eu ia te dizer isso agora. Ele é discreto pra caramba, não fala nada. Ou alguns amigos, ele é filho do Ricardo, esquece. Mas assim, todo mundo, as pessoas, mulher, homem, menino, é apaixonada por ele. As crianças com ele, eu fico olhando assim, eu digo assim, eu fico feliz. Porque eu quero também que os outros... Mas né, ele tem muita coisa educação. de você, né? Tem. Eu não conheço assim a mãe, mas eu digo assim, pelo DNA, pela maneira... ele é carismático, ele é educado. E os outros também, Rafaela... Mas você é mais acelerado que ele, né? É, muito mais. Eu sou mais assim, brincalhão, mas assim, ele é tranquilão. Eu queria te fazer uma pergunta aqui. Como é que foi a tua passagem como dirigente no São Paulo? Foi boa. O que você achou, essa novidade? Eu achei boa. Pode você ser que teve um jeito para isso, né? Não, né? 1 ano no São Paulo, né? São Paulo estava lutando em 2018, quando a gente foi para lá, 2018 ou 2019, acho. Lutava todo ano para não cair. No primeiro turno já não caía. Fez uma campanha brilhante. Todo mundo esperava o São Paulo ser campeão. O Rogério ainda estava jogando? Não. Tinha saído já. Tinha saído. Todo mundo esperava o São Paulo ser campeão brasileiro, como eu também, mas aí é que tá. São Paulo não tem aquele dinheiro, não tem, como hoje também não tem, é um bom time. Dorival está fazendo, junto com o Muricy, um trabalho lindo, junto com o Casares, presidente, então de parabéns. Mas a gente não tinha dinheiro, a gente perdeu o Militão, que era fundamental no esquema de jogo, era 3, ele era lateral. Tá lá no Real Madrid. Né?
pro Porto. A gente perdeu o Everton, que era o melhor jogador da gente do ataque, voando, Everton, ponta que era do Flamengo. Sim. Né? E perdemos Rojas, um ponta rapidíssimo, fraturou. Você perder 3 jogadores titular absoluto, voando. Faz uma diferença? Faz. Não tem como você. Porque não recompõe, pô. Não tem, a gente não tinha dinheiro para trazer grandes jogadores também. A gente trouxe bons jogadores. Mas a coisa, tu criar dentro da competição, né? É igual você tira 3 jogadores do Flamengo, igual o elenco que tem. Você tira 1, 2, já complica. Você tira 3 e a gente tinha a conta do chá. Falando nisso, você acompanhou o campeonato, evidentemente, você como comentarista, uma pessoa bem atualizada, você pôde observar as transições que vêm acontecendo do século passado para esse século. Eu queria falar o seguinte, eu trabalhei até recentemente no campo, e o que eu pude ver no meu conceito? Que a neurociência apareceu como todo mundo fala de cognitivo, e eu comecei a estudar um pouco de física quântica e comecei a ver o seguinte, que tem as coisas da tecnologia, a fisiologia, a biomedicina, ela veio para acrescentar uma série de coisas no futebol moderno. Mas eu ainda penso que a gente não pode abandonar aquilo que você falou, que você jogava descalço, que você jogava lá em Recife. O que você acha que está faltando no futebol atual no Brasil para a gente conseguir sonhar com uma Copa do Mundo de novo? Primeiro, campos de futebol. Acabou, né? Não existe. Se um time não tem um centro de treinamento, ele sofre. Os campos, praticamente, onde eu morava, tinha 10 campos. Hoje não existe nenhum. Aqueles 10 que tinham. Nenhum. Construção. Condomínio, construção, supermercado. Então, ponto 1, isso prejudicou muito. Segundo, eu penso igual a você. Eu acho que tudo isso é bonito. E outra coisa, da minha geração, e você sabe disso, é o seguinte. Eu ia fazer um treinamento físico, 14 quilômetros, 12 a gente corria. Tudo mudou, tudo bem, era a época. Você não podia beber água. Você chegava, o cara, não, pode dar uma dor de enviado aqui, que dava aqui uma dor, né? Eu joguei também, né? Era assim mesmo. Então o cara te dava um copo d'água. Hoje você tem que abastecer, porra. Você toma 80, tem que abastecer, você não... Pelo contrário. Outra coisa, eu peguei um médico da minha época outro dia, ele tava lá, eu digo, eu tô revoltado com você. Pô, tu acabou comigo, hein? Por quê, Ricardo? Disco voador, o ovo. Colesterol alto, tu só podia comer um. Porra, o cara hoje come 80. Proteína pra caraca. Eu meto quando eu vou. Tirava água e a proteína. Como é que corria? Como é que pode? Tudo o contrário de hoje. Pois é. E aí? Eu tô mentindo? Não tá não. Mas 10 quilômetros, calma, aquele negocinho de água pequenininho, não. Falei, caramba. Aí agora, ovos, quando eu vi, eu falei, doutor do céu. Outro dia eu pedi 8 ovos, eu tava tão revoltado comigo mesmo que eu comi 8. Eu digo, vou botar pra dentro, não tem colesterol, tem nada, o quê? E é gostoso, né? É bom demais. Eu adoro. Treina, né? Eu treino. Assim, eu me cuido, eu não treino como eu deveria. Eu vou colocar próximo de joelhos. É mesmo? É. Eu tenho um problema, é isso que eu ia te falar. Nossa geração treinava de uma maneira. Errada, eu já peguei 6 quilômetros, vamos correr todo mundo junto. Não existe todo mundo junto hoje. Então a medicina ela veio para isso. Não, é individual o treinamento hoje. Né? Isso tudo é bom. Né? Eu não gosto quando começa a se meter no treinador e o treinador precisa ter peito para escalar. Aí você tocou no ponto. Aí me mata. A célula madre do negócio. Aí o treinador tem que estar preparado para conhecer de fisiologia, de anatomia, de biomecânica, etc, para ele poder chegar e falar assim, não, a decisão é minha. Você pode dar a sugestão. E do jogador também. Eu me tem recordo, muito mimimi, não tem? Tem. O Vanderlei chegou, eu trabalhei com o Vanderlei. Vanderlei, para mim, eu trabalhei 4 meses no Cruzeiro. Craque. O Vanderlei é craque, eu tô te falando. Pode falar o que quiser. Melo teve aqui comigo também. Ricardo, outro craque, outro gênio. Gente boa, inteligente. Outro gênio. Outro gênio. Não tem negócio de idade, não. Os caras são competentes. E eu me recordo um jogo do Cruzeiro, a gente precisava ganhar. Vanderlei chegou para um jogador, como é que você tá? Professor, mais ou menos. Meu amigo, eu quero você um tempo. Dá para você ir, vai. O cara foi. Senti um pouquinho só. A gente ganhou de 1-0 o gol desse jogador. Isso é o treinador. O cara tem um feeling, né? Ele Esse é o treinador. Né? A experiência, né? Entendeu? Vanderlei quer matar o Vanderlei, jogador no departamento, mas ele respeita tudo, mas ele tá certo em alguns momentos. Eu via. Entendeu? A fisiologia não pode interferir lá dentro. Ela te ajuda. Pô, peraí, tem um limite aqui, tá muito alto. Tem um pouquinho, vamos segurar. O ácido lático, quando sobe muito, começa a dizer
Que aquilo ali... Eu vou ser sério, eu sou apaixonado pela modernidade, tá? Eu não sei mexer aqui não, tá? Tô te falando, leigo, total, quando qualquer problema, meu filho, minha filha, ele me orienta. É normal, eu sei o básico, normalmente, porque é toda hora, né? Meus filhos, eu tenho dois filhos mas também. Mas é outra geração, eu tenho um Pedro Lucas e João Marcelo, um tem 20, tava querendo ser jogador hoje, fazer advocacia, tá muito bem, João. Pedro Lucas tem 16 anos, então eu falo muito com ele me orienta, me ajuda, todo mundo, Rafaela, meu filho, Ricardinho, então todos me ajudam, mas assim, tem um limite de decisões na vida, entendeu? Deixa eu te perguntar, você vai contratar um jogador, o cara diz, esse jogador aqui, pô, ele corre o campo todo. Sim, mas o que é que ele fez correndo o campo todo? Passe para gol, como é que é isso? Correr o campo todo. Erro de passe. Quantas vezes tocou na bola? Calma, isso é o treinador. Quer ver um treinador que faz isso muito bem, que eu adoro? Adoro. Ele sabe disso, que eu sou amigo dele e fã. A gente se fala, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho tem momento que atropela, tá? Ele não segue só aquilo, não. Não é que vai atropelar, mas calma. Calma, conversa com o jogador. Tu tá toda semana. Às vezes quer tirar um jogador. Você vê o Soares, com a idade que tem, jogava tudo. Impressionante, né? No Grêmio. Com o joelho ruim. O joelho ruim. E sabe o que é, Ricardo? Você está falando um negócio tão importante. Porque tem muito jogador que pega e diz, opa, vou ficar um pouquinho, descansar um pouquinho. Mas então, eu quis falar de mimimi, eu até me expressei mal, que assim, o cara se protege. A ciência protege também aquele que está querendo, pô, não, essa viagem eu não vou lá no sul, não. Esse Gabigol, ele protege. Ele quer jogar, pô. Ele quer meter gol pra dentro. Isso. Romário, Bebeto, quer jogar, pô. Eu tô te falando. Quer que eu diga um negócio? Tu acha que um cara desse vai tirar Cristiano Ronaldo de um jogo? Não tira, não. Não tem perigo. Messi. Tá, eles jogam tudo. É isso que eu tô te falando. Ele que sai. É isso. Os caras têm gana de meter gol, de jogar, de tudo. Tudo bem, pode acontecer uma lesão. Claro, tá muito alto, mas eu nunca vi ninguém dizer, o Messi tá muito alto, não vai jogar. Claro que ele poupava alguns jogos de Copa, coisinha, mas jogos, campeonatos, jogos de... Os caras jogam tudo. Ricardo, na época que você jogou, o salário não era nem 1% do que é hoje. Você imagina você ter um atleta hoje ganhando 800, 1 milhão por mês? Não dá. E você deixar ele encostado. Durante um mês você joga 3 e para... Não pode, pode? Não pode. Esse jogador ele tem que ser de alto nível. Todo jogador... Eu não sou contra não, Arthur. Deixa eu te falar. Às vezes as pessoas falam, o jogador está ganhando muito. Não está não. Porque ele está ganhando muito porque os clubes também estão ganhando muito. Isso. A televisão aumentou, os patrocínios aumentaram. Então não vem com esse papo. E tudo isso aconteceu porque o jogador ajudou. Não faço questão. É isso que eu estou te falando, a minha diferença. Eu como gestor, como gerente, eu vou em cima dele. Porque ele está recebendo... Eu vi uma das maiores entrevistas que eu vi, 2 que eu vou contar aqui, aquilo me marcou. Muricy. O cara falando, vamos motivar o jogador do São Paulo. Ele falou, motivar? Eu vi. É maravilhoso aquilo ali. Muito bom. E comida, autêntico, né? Salário em dia, bons treinos. Estrutura. Tudo ele tem. Qual é a motivação que eu tenho que dar mais a esse cara? Boa. Num clube maravilhoso, me marcou. Eu sou fã do Muricy, meu amigo. E outro, o Tele Santana. Vou te falar um negócio, uma entrevista do Tele no canal. Ele tá rodeado, as pessoas que... O cara falou, o que é que tu acha do treinamento tático? Ele falou, como é que eu vou fazer um treinamento tático se o cara não sabe cruzar uma bola? Caraca, olha o que você está falando aí. Sabe por que eu... Olha só um minutinho. Eles falaram que agora não se faz mais fundamento. Só se pode fazer os pequenos jogos, né? Enfim, pequenos jogos que você já faz o fundamento. Tá errado. Dá pra fazer. Não vem com esse papo furado. Eu vou te falar um negócio. Desculpa que é papo furado. Eu também acho. Eu vou ser sério. Se tu tem 1 hora de treino, tu não vai entrosar, o teu time já tá jogando. Tira 15 minutos para fazer chute a gol daquela 1 hora. Porra, vou te falar um negócio agora. Cruzeiro. Eu mandei hoje para Vanderlei, para Melo e para Maurício Cupertino. Mandei para os 3, né, para eles olharem. A gente tinha um jogador, né, como é o nome dele? O Rodrigo. Não, peraí, vou te mostrar um negócio. Que é isso é muito interessante, que eu quero chegar nisso aí, tá? Thiago, no Cruzeiro. Jogador na base, 20 anos, 19 para 20 anos, pesado, gordo, desanimado. A gente chegou lá. A gente não podia contratar, porque o Cruzeiro fechado, transfer situação ruim. Deram assim, vai, 19º colocado. A gente, graças a Deus, não caiu. Ali foi difícil. Não, Vanderlei é um fenômeno. Eu sou fã desse cara. Eu vi o que o Vanderlei fez.
Aí você tá do lado, eu né? do lado. Ele teve uma diferente. confiança em mim, eu tive nele. Ele me passava. O Vitor Roque, esse garoto, foi ele que lançou, pô, com O 16 Vitor anos. Roque é um espetáculo. Foi ele que lançou com 16 anos. Eu lembro. Entendeu? No jogo do Cruzeiro. E Série tem que ter B. coragem, né? Tem que conhecer, né? O menino agora, os dois maiores vendas hoje, o volante agora do Corinthians, que foi para o Paris Saint-Germain, 20 milhões de euros, foi Vanderlei. Ele colocou foi, pra ele jogar. Botou um monte de garoto pra jogar. Não, meu irmão, não tem peito, tem coragem. Né? E a gente tinha Thiago. E eu, Vanderlei, quando eu vi Vanderlei trabalhando lá, todinho, eu digo, ele, Maurício, Melo, a gente conversava muito nós quatro, porra, quem pode salvar, ajudar a gente é a garotada. E tinha toda essa garotada lá no Cruzeiro. E a gente, porra, negão alto, Thiago forte. Falei, caramba, Thiagão, e aí? Não, pô, tô querendo, mas pô, tô sem chance aqui na base, nem na base ele jogava. Caramba. Trouxemos ele, tá? Pra jogar com a gente. Pra jogar. Um pouquinho acima do peso. Pegamos a nossa. Pô, o Melo é bom pra caramba. Melo, Maurício também, o Vanderlei disse, ele dominava mal, ele tinha deficiências. Começamos a trabalhar esse cara, Vanderlei, Maurício dentro de Só campo. não ter preguiça, né? E o garoto querendo também, Thiago. Aí ajuda. Tá? E eu digo, Vanderlei, você é um jogador para vender caro. Caro. Enfim, ajudou a gente. Mas precisava de muita coisa, mas ajudou muito. E Vanderlei ajudou muito ele. Muitos jogadores, esse é um dele que deve a vida a Vanderlei. Thiago. Garoto, gente boa. O empresário dele até o Hugo que jogou no Flamengo. Gente boa, um bom garoto. Então, aquele garoto que estava no ostracismo, que a gente viu a altura, a força... Hã? Léo Moura? Não, Hugo. Hugo, tá. Hugo. Esse jogador que a gente viu no ostracismo, por isso que eu digo que falta é isso. É uma palavra de carinho, você incentivar e trazer. Né? Revelar uma porrada de jogador do Cruzeiro ali. Né? E eu quero falar desse por quê? Porque estava lá, mal fisicamente, largado, tinha altura, tinha tudo. Começamos a treinar, isso que você falou, fundamentos. Esse jogador, quando o Ronaldo chegou, eu vou ser sério, era um jogador, na minha cabeça, de vender por 5 milhões de dólares. Né, para Japão, eu vinha falando com os amigos meus, não, 2 dá para dar, tudo bem. Venderam para a Bulgária, 600 mil euros, eu acho. Foi para a Bulgária e... 600 mil. E ficou mais com 10%, vindo alguma coisa, não vou me meter nisso. Euros, 600 ou 700 mil euros. Eu não vendi esse jogador. A gente estava preparando ele para não vender. Tá no sufoco, mas quando o Ronaldo entrou, eu segurava com a turma do Ronaldo. Se eu tô lá, eu digo, não vende. Esse jogador foi para a Bulgária. Esse jogador, ele fez um baita campeonato na Bulgária. Foi vendido por 8 milhões de euros para a Bélgica. Putz, diferença. Tem 22 anos, eu te digo mais. Mandei hoje para Vanderlei, para eles, Melo e Maurício, para eles verem uma coisa, o trabalho, né, de Vanderlei, de Melo, Maurício também, a gente por trás ajudando, que é o seguinte, 8 milhões de euros foi esse jogador, 22 aninhos. Esse jogador é um jogador que pode valer 20 a 30 milhões ou até 40 milhões de euros. E ninguém reconhece, né? Não. Ricardo, ninguém olha, ninguém fala. Passou lá, mas eu não falo, sei o quê. eu tô aproveitando aquela audiência quando eu falo. Legal. Porque eu participei disso, eu sei disso. Essa tua experiência como dirigente, Ricardo, é experiência como atleta, né? Experiência como treinador, que você depois vai me falar sobre isso. Como é que foi você ser treinador? Não, mas treinador eu não queria. Eu estava em Recife. Mas você gosta? Todo mundo acha que eu tenho liderança para isso, mas assim, é uma coisa que eu não... Não te atrai, né? E eu tinha uma decepção lá. Então, o presidente Santa Cruz assumiu, me chamou no ano 2000, né? E não sei, aconteceu uma coisa que marcou muito para mim. Eu vou contar dentro disso. Ele me chama, Mendoção, meu amigão. Ricardo, vem aqui como treinador. Eu fui ajudar ele. Porra, irmão, não tinha uma bola. Levaram tudo. Time falido, não tinha luz, era gás. Você não está quebrado hoje, mas já vem. Eu estou te falando em ano 2000 para você. 23 anos, 24 anos. Enfim, a gente ajeitou, botei a casa em ordem. Eu falei, não contrata. Eu vou dizer quem é que vem. Torcemos garotos. Tinha um jogador, um ponta, Carlinhos Bala. O cara me chegou. Me escuta o que é que eu vou te falar. Chegaram para mim e disseram, manda embora. Que é burro, é veloz, manda embora. Aí eu fui ver um treino de velocidade. Eu falei, é isso que eu tô te falando. Eu falei, não vai mandar embora não. Que isso, cara. Ele é rápido.
Isso. Carlinhos sabe, ele fala, Ricardo salvou a minha vida. Eu falei, não. Chamei ele, disse, irmão, ele é do mesmo bairro que eu, São Martim. Falei, irmão... Ele é uma figuraça. Figuraça, ele é figuraça. Esse tem história mais do que eu. Vou te contar umazinha dele Aí comigo. ele me chama, falei, você vai ficar comigo, você não vai embora não, tá? Vai treinar, material, tudinho. Faz o contrato com ele. Aí eu fui com essa garotada. Carlinhos subindo de produção, todo mundo. Temos alguns jogadores. Pra caramba. Sabe que é Joãozinho, um ponto esquerda do Cruzeiro? Joãozinho, ponta, sim, craque. sim. Ele tinha um filho, Joãozinho, centroavante. Sim, o Joãozinho jogava muito também, rapaz. Aí eu trouxe ele, garoto, a gente foi encaixando. Pô, ficou legal. Aí é o seguinte, todo mundo... Porque o nego começa a passar coisas pra torcida que é mentira. E eu não deixava vir jogador, porque eu sabia, se viesse caras, a gente ia deixar de pagar. Fiquei 6 meses em Santa Cruz, tudo pago, tudo. Chamei os funcionários, porque a gente tinha uma liderança, chamei todo mundo, reuni, falei, estão devendo 5 meses, 5, 6 meses. Eu falei, a gente não vai pagar tudo adiantado, e dentro desse adiantado eu vou pagar a diferença dos outros 6. Me dê a credibilidade de 1 ano, eu fechar esses 6, agora eu vou receber em dia todo mundo. E você de treinador, né? Treinador. Já era um gestor, treinador. É isso aí. E eles confiaram em mim. E foram 6 meses maravilhosos. Só que é o seguinte, a gente foi jogar a Copa do Brasil em casa. Ganhamos de 1-0 pro Grêmio. Grava isso, depois tu vai ver. Por isso, em 2000, ganhamos de 1-0 pro Grêmio. Eu fui vaiado pela torcida, porque eles queriam que contratasse. Que isso. Torcida me vaiando, um jogo difícil. Aí doeu, né? Primeira dor, assim, que eu digo, caramba, a gente não merece isso não. O esforço que a gente tá fazendo. Aí, fomos jogar com o Grêmio lá. 2-1, a gente classificado. Aí, o goleiro nosso, uma falha, João, tudinho, né? E eu segurei a onda também. Perdemos, 3-1. O Grêmio classificou. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, perdendo um jogo. Santa Cruz, em Recife. Caraca. Essa foi minha tapa que eu dei quando eu saí neles, quando o Grêmio foi campeão. Né? Aí vieram num jogo lá, a gente jogou disputar com o Muricy. Muricy iniciando como treinador no Náutico. Com grana, melhor, eu só com um garoto, o Náutico foi campeão, acho que era 2-1. A gente jogou bem. A gente bateu no Sport, no Náutico. Aí na final, o Náutico tinha um time melhor nos aflitos, ganhou da gente. Aí quando eu olho, tinha 3 jogadores contratados sem eu saber. Putz. Aí não dá, irmão. E juntando isso tudo, eu perdi minha mãe. Eu morava com ela. Pegou numa área sensível, né? Aí, pô, eu a perdi mãe. minha mãe. Referência, né? Não, a melhor amiga, a pessoa mais importante da minha vida. Eu fui jogador por causa dela. Que quando eu quis desistir, ela falou, não desista. Eu confio em você, vá, eu vou até onde dá. Se eu tiver que trabalhar um pouquinho mais, ela era empregada doméstica, ela trabalhava semana como empregada doméstica e sábado, domingo ela tinha uma feirinha, a barraquinha. Então era uma mulher muito lutadora, muito cansada. E eu peguei várias vezes ela sangrando pelo nariz, mas ela, gente muito jovem, não tinha ideia, enfim. Mas graças a Deus, quando eu comecei a ter ela tudo, deu uma vida, o que eu pude, né? E morreu de infarto, fulminante, né, lá em Recife. Mas assim, graças a Deus, isso eu bato no peito. O que eu pude dar à minha mãe, eu dei. Como atleta, né, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, né. Comprei meu primeiro apartamento, comprei o dela, e aí a gente foi seguindo as nossas vidas, ela muito feliz. Né, ela estava morando comigo no Rio, quando eu vim jogar no Flamengo, em 98 para 99. Mas eu fica comigo, ela estava muito bem. Ela, não, teus irmãos, tá lá, preciso voltar. Sempre porque eu tenho meus irmãos, né? Com os netos, tudinho. Aí voltou. Aí quando eu volto para ser treinador no ano 2000, ela morreu. Eu não sei se isso me travou a ser treinador. Mas você não tem um perfil de que alguém ia chegar para você e falar assim, não, Ricardo, você não acha que deve botar o fulano, Beltrano? Isso é uma coisa assim que... Não, eu sempre digo uma coisa. Tá? Escutar a gente escuta, todo né? mundo, não é tem verdade. perigo. Agora, Concordo. empurrar, não. Influenciar, né? Não, empurrar aqui na goela abaixo, como se diz, não, irmão. Você não tem esse perfil? Não tem. Sabe por quê? Eu falo sempre. Eu fui auxiliar de Renato Gaúcho, no Fluminense. Estava iniciando. Tem do Madureira, mas foi Fluminense. Eu reuni com ele, eu e ele. Foi isso aí, eu falo mesmo. E falo para qualquer pessoa que vai trabalhar comigo, que tem um poder das decisões. Escute todo mundo. Agora a decisão, ela é sua.
É porque a liderança, ela tem que ser de muita inteligência e de muita pluralidade, porque quando eu tive muita experiência, trabalhei em bons clubes no Brasil e trabalhei muito fora do país, e fora do país eu tive um aprendizado de que você tem que entrar dentro da cultura dos caras, você entender como é que funciona a alimentação, a religião, para depois você começar a se posicionar. Eu queria te perguntar o seguinte, quando você chegou no Real Madrid, qual foi o impacto que causou em você? Bom, eu saí do melhor time do Brasil, o time mais organizado, se chama São Paulo Futebol Clube. Né? Saí em 91. A gente ganha um brasileiro. 91? Né? Com o Tele Santana, aquilo foi... Se a gente perde, ele não estava no São Paulo. Porque já vinha perdido de 2000 pro Corinthians. Foi. 2000 não, 90, não. 89. A gente perdeu 89 pro Vasco, perdeu 90 pro Corinthians e 91 ganhando do Bragantino. São Paulo decidiu 3 títulos brasileiros seguidos, tá? E ali arranca para ser mundial. Eu só saí de São Paulo porque veio o Real Madrid. Eu já estava com 29 anos. Eu já tinha jogado no Sporting de Portugal. Aí quando veio o Real Madrid, como é que tu vai dizer não ao Real Madrid? Eu tinha feito uma Copa América muito boa com o Falcão. E o presidente me viu jogar e disse, eu quero ele. Aí mandaram me contratar. Eu falei pro Juan Figueiredo, que é meu empresário. Falei, Juan, eles me ligaram. Que bom, tudinho. Botei o empresário de Portugal, Manuel José. Acho que é Manuel José. Manuel Gonçalves. Manuel José, acho. A tratar com o Juan. Enfim, aí eu fui pro Real Madrid. Então, eu cheguei lá maduro. Eu não cheguei jovem como chega hoje. Só que tem uma coisa, as dificuldades, qual era? Só podia jogar 3 estrangeiros. Você tinha 5, 6, não tem problema, fica no banco. O estrangeiro só podia entrar no lugar de estrangeiro. Tudo era muito difícil, irmão. E aí eles acham que hoje é muito mais fácil. Hoje é uma teta. Eu digo, não é teta de jogar, é teta de estar lá. Vamos dizer. O mercado abriu muito, né? Não, e outra coisa, o francês na Espanha era estrangeiro. Hoje não é um mercado como o europeu. Sim. Tu pode rodar que tu não é estrangeiro, irmão. Globalizou, né? Globalizou. A gente não, porra. O francês no Espanha é estrangeiro, o espanhol na Itália é estrangeiro, tudo era estrangeiro. Pior que é mesmo. Você vê, eu te pergunto, você é um dos maiores jogadores, eu vou te falar. Eu falo isso porque eu sou fã dele, né? Acho que depois de Pelé, é o jogador mais completo, Zico. Esse assim, aí, pô, tá louco. Eu acho. Pode ter até quem jogou mais do que ele, ok, mas Zico eu sou fã, né? Eu como vascaíno, E jogar contra é um problema, né? Que você vê tudo. Roberto Dinamite, né? Meu grande ídolo também, são 2 caras que eu tenho reverência. Entendeu? Então, esses caras, Zico foi jogar na Udinese. Tu imagina Zico hoje com a bola que tá aí a jogar na Udinese, irmão? Não ia mesmo. Mas sabe por que Zico foi jogar na Udinese? Primeiro, número de estrangeiros muito pequeno. Só pode 3. Os clubes, a maioria italiano tinham. Falcão foi para Roma, Júnior foi pro Pescara. O nível desses caras... Esses caras estariam nos maiores clubes do mundo. Do mundo. Só que não tinha como. Italiano, porque era o campeonato mais forte. O campeonato mais forte era o italiano, que é o inglês hoje, era o italiano. Exatamente. Aí o italiano... Anos 90, né? Aí o italiano 80, é o seguinte, o Inter de Milão contratava os alemães, sou alemão. O Milan, os holandeses, Gullit, Van Basten, toda aquela Gullit, Van Basten. Barcelona também. Então, holandês, então... Era tudo muito fechado e pouco números de Zico foi um fenômeno, foi artilheiro do campeonato, se não me engano, italiano. Foi bem. E uma marcação mais pesada que na Itália, né? Entendeu? Então, esses caras são gênios. E não tinha como hoje. Mas não e aí? tinha. Aí você chegou no Real, o que te encantou? O que me encantou é tudo isso, é a história do Real Madrid. Quem te recebe é Di Stéfano. Que coisa, né? Como é que, rapaz, o Vanderlei, ele, torci tanto pra ele ir bem lá, né? Foi bem assim, né? Foi, mas assim, tem uma coisa que precisa melhorar. Precisa só isso, melhorar nos treinadores. Eu acho que o Vanderlei foi bom. Acho que ele ficou ainda 1 ano lá. Foi. O Vanderlei até brincou um dia comigo e disse, pô, devia ter te levado. Porque você tinha parado, você conhecia o vestiário, mas a gente não se conhecia, a gente se conhecia só de campo. Eu não conhecia o Vanderlei de bater papo. Ele falou, se eu tivesse conhecido, eu te levaria agora, seria maravilhoso. Porque eu conhecia o vestiário, né? Então, tinha parado, mas eu joguei e tinha amigos lá dentro. Só que é o seguinte, tem uma coisa... que por mais que você entenda, isso vai para o inglês, o Guardiola nisso é mestre. Ele aprende a língua. Ele 1 ano aprendeu alemão, quando ele foi para o Bayern. Sim. Eu lembro que ele já chegou lá mas o Filipão sofreu na Inglaterra.
no Chelsea. Eu soube também. Até o Drogba teve um problema com ele. Mas assim, são treinadores capacitados. O Monte, que é Felipão, Vanderlei, esse cara, eu sou muito fã desse cara, Muricy. Cada um tem sua história, você tem que respeitar. Da maneira de jogar, da maneira de ser, mas são vitoriosos. Parreira, Zagallo. Mas são esses caras que fizeram com que o Brasil chegasse às estrelinhas que ele tem. Obviamente, Claro. se não fossem os atletas, Claro. você sem um atleta não vai. Eu queria Não. te perguntar o seguinte: qual é a possibilidade que a gente tem de ganhar uma Copa do Mundo, hein? Cada vez mais difícil. Jogadores têm. Eu acho o seguinte, eu fico muito chateado quando os caras dizem assim, esses caras ganham muito, eles não têm amor à camisa. Não. Ganha muito brasileiro, ganha muito colombiano, ganha muito argentino. Não é isso. Não é isso, irmão. O que tem que fazer é o seguinte, e aí é que eu falo, cada geração é sua geração. Eu respeito a minha, respeito a do Ronaldo. Eu digo, não é nem Ronaldo o fenômeno, porque o Ronaldo teve com a gente nas duas. Ele é bicampeão como o Cafu, né? Mas é o amadurecimento de alguns jogadores. Vamos dizer, eu espero muito do Neymar, ainda. Mesmo com todo mundo criticando, eu sou fã dele. Tá? Você não pode abdicar de um jogador como o Neymar. Isso é mentira. Tá? Pode ser que sem ele a gente consiga formar um grande time. Eu acho, de coração, Hendrick, toda essa geração que está vindo, nada, ninguém igual a Neymar. Foi criado algumas coisas que eu acho erro. Neymar é importante. Vou te falar um negócio. O Romário foi para a Copa com a gente. Ele não chegou com todo esse estrelismo. Ele tornou esse estrelismo na Copa. Ele nem convocado ele era. Ele foi uma lição que foi ruim pra gente, mas ao mesmo tempo foi bom para ele. Ele é revoltado com o Zagallo, com o Parreira, enfim, de não ter. E ele é meu amigo e eu respeito. Mas talvez aquilo tenha ensinado muito a ele. A gente não pode ficar muitos anos, irmão, dependendo só do Neymar. É o seguinte, nós sabíamos que tinha 2 jogadores importantes e que a gente tinha que correr para eles. Nós ajudarmos eles nessa engrenagem, que é Bebeto e Romário. Os outros 8 e o goleiro Tafa, vamos nos matar aqui, os 9. Agora esses 2, eles têm que ser decisivos. E a gente cobrava. A gente vai marcar, mas vocês têm que ser decisivos. Não sei se há essa cobrança na seleção brasileira. Hoje, como se fala o mimimi, você não pode falar nada. Mas não tem liderança. A impressão precisa que eu tenho. Até pouca. Deixa eu te falar. Eu acho que tem. Tem. Eu acho o seguinte. Teve uma época. Dani Alves vai dizer que não é líder. É líder, pô. Tá preso. Isso é outra coisa. Eu não quero me meter nisso. Com o campo. No campo, ele, pra mim, mostrou liderança. Thiago Silva, que Diego fala, chorou no Brasil. Pra mim, tinha liderança. Mas é muito pouco. É muito pouco. Pro tamanho de uma seleção. Vou te falar um negócio. Vou te falar de alguns jogadores. Jorginho tem liderança? Pra você? Lateral direito? Pra mim, tem. Sim, Jorginho. Dunga tem liderança? Tem. Branco tem? Muito. Ricardo Rocha tem? Muito. Vou te falar alguns. Mauro Silva, vice-presidente da federação. Caramba. Olha quantos. Não tem mais. Só tem 5. Não, 5. Leonardo. Inteligente, cabeça do canal. Liderança. Raí. Outro. Só aí já tem 7, pô. Irmão, não é 1, 2, porra. Mas eu ia dizer isso pra você, ficou muito centralizado em um só. Que não é o, só, que e é todo mundo fala, não, mas a qualidade técnica, essa palavra, não, mas como é o nome? O Romário e o Bebeto, a qualidade técnica sobressai, eu sei, mas ele vai precisar desses 9 aqui. Que quando ele olhar na hora do sufoco, dizer, pô, esses caras são, né? Pô, o nego chegava o rei, né? O quê? Não tinha brincadeira. Quando a gente fala, o Brasil ganhou nos pênaltis para a Itália, eu só mando um recado para esses repórteres, esses caras. Hoje, qual é o maior futebol mais jogado no mundo? Qual é hoje? Inglaterra. Futebol mais bonito. Inglaterra, E na nossa mais época, competitivo. Mais competitivo. A Itália, porra. Porra, a Itália ainda era pior, eu acho. Porque marcava mais. Pois é, por isso. Ainda era pior, você está falando. Eu concordo. Era o ferrolho. Maldini, Maradona. Então, até hoje é difícil. Você tem que trabalhar com o que você tem na tua época. Futebol jogado, esse futebol em inglês que todo mundo fala, era o italiano. E nós ganhamos dele. Não importa. Ganhamos e fomos inteligentes. O time, o nosso treinador Parreira, Zagallo e todos que fazem a comissão técnica, Moraci, com o nosso preparador, todos que fazem parte ali, foram inteligentes. Jogadores. Então, é um jogo difícil, irmão. Então não tem essa história. Então o que falta nessa seleção? Estudava muito o adversário? Muito. Pois então, muito. Mas era estudioso. Então o que eu falo é o seguinte, o que me falta quando falar liderança? Não, falta lideranças. Pessoas que conversem. E eu queria ver, juro a você, Neymar, pegar esse grupo de jogadores um dia, ele recuperando e dizer, gente,
eu preciso de vocês, não é vocês precisam de mim. Eu fui a 3 Copas, eu perdi a Copa do Mundo. Não só eu, todos os jogadores. Essa é a minha última Copa, talvez a última Copa dele. Eu preciso de vocês. Se é o contrário. Aí os caras, ele vai ter humildade. Não quero saber de humildade, ali é uma Copa do Mundo. Eu preciso de vocês. Eu vou resolver da minha maneira, claro. Aí são jogadas individuais que é importante, que resolve. Romário, todo mundo. Mas você tem que pensar no grupo. Romário deu uma declaração, uma vez ele falando assim, e revoltou um pouco a gente com razão. Que ele ganhou a Copa sozinho. Ele quis botar aquilo na conta dele. Ninguém ganha a Copa do Mundo sozinho. Ninguém. Ninguém faz filho sozinho? Não, ninguém faz nada sozinho. Aí eu falei uma vez pra ele, eu digo, você fala isso, os caras meio ficam às vezes putos com você. Por quê? Porque quando você diz que ganhou a Copa sozinho, porque você batia no peito e sabia que atrás tinha um monte de homem fudido. Pra te ajudar. Forma, né? Ainda tinha um goleiraço lá atrás também. Não, o melhor de todos. Entendeu? Eu sou fã do Tafa. Então ali tinha uns caras fudidos que te dava a cobertura pra você jogar o que você jogava. Porque não adianta tu meter um, então, vamos dizer, 82, não quero criticar, mas fazia um, mas tomou 3. E aí? Não adiantou? Não é que a defesa tá mal, são erros que aconteceram. Às vezes até a dinâmica da cobertura. Exatamente, da cobertura. Perfeito, dinâmica de cobertura. Né? Eu vi a entrevista do Zico que ele falou, se eu fosse voltar no tempo, eu ficaria no banco, tinha que tirar alguém. Paulo Isidoro tinha que jogar. Paulo Isidoro jogou toda a eliminatória. Aquele time que jogou a Copa, só jogou na Copa. Você sabia disso? Não jogou nenhum jogo amistoso, aquele time. O Paulo Isidoro não participava diretamente, né? Participou de tudo, depois, eliminatória. Sim. Tiraram ele, e os gols, Zico falam dos gols, que o menino vem, o Tarantino, sei que o lateral, não é Tarantino não, lateral esquerdo, Tarantino italiano, vem. Então se ele tivesse ali, talvez Paulo Isidoro estaria ali para não ter o cruzamento. Ele não está culpando ninguém, mas são brechas que aconteceram. É porque quando você mexe a bola, você mexe as peças do outro lado. Claro. E dependendo da qualidade de cada ponto do campo, você cria espaço para você poder entrar. Perfeito. E outra coisa, você conhece bem o futebol, né? O futebol já é muito estudado. Você vê o time do Tite, quando a gente perdeu para a Bélgica, ninguém sabia. O Lukaku entrou de ponta, arrebentou com a gente. Quando a gente abriu o olho, perdemos o jogo para a Bélgica. Então hoje todo mundo é estudado. Tudo é muito rápido, não dá para esperar. Tu tá vendo um jogo, 15 minutos, teu time tomando sufoco, alguém lá de cima diz, irmão, ou se tu não vê, alguém dizer, tá um buraco aqui. E não pode demorar. Não. Tem que tomar uma decisão rápida. Rápida, porque tu pode perder uma classificação para a Copa do Mundo. E outra coisa, o gramado tá mais rápido, tá molhado, tá tudo mais acelerado, a performance é outra. Então, os caras estão correndo a 35 km por hora. Eu confio sempre na seleção brasileira. Cada vez vejo mais difícil a gente ganhar um título. Vai ganhar um dia, claro que vai ganhar. Ninguém esperava a Argentina. Claro que tem um Messi. O que é que a Argentina apresentou? A Argentina chegou um momento das oitavas para cá, ganhou tudo nos pênaltis. Nos pênaltis. A derrota para a Arábia Saudita deu um wake-up call neles, né? Todo mundo acordou. Mas né? sabe por quê? Exato. Eu falo isso. Eu falei outro dia, dei entrevista à Argentina, os caras falando da seleção. Eu falei, gente, o ponto mais crucial e importante para você foi o primeiro jogo. Eu também acho. A derrota. Sabe por quê? Eu vou te falar. Deu vergonha, né? Eu vou te falar uma coisa que para você anotar aí, que você é um cara estudioso. A Argentina estava 36 jogos sem perder antes daquele jogo. Caraca, estava muito confiante. O excesso de confiança também atrapalha. Deu-lhe uma porrada e falou, se a gente perder o jogo, aquele time, a gente volta para casa, hein? Aí começou a ser a Argentina. E foi perto, né? E aí começou a ter a Argentina. Engraçado que o Messi, o cara é fenomenal, então, mas tem umas coisas que eu até abri um parênteses para falar dele. Tem umas coisas, quando ele sente a pressão, ele se abate um pouco. Eu cansei de ver isso no Barcelona. Mas quer que eu veja? Na Copa não. Pois é. Eu achei que era um outro Messi. Ele mudou ali. Ele estava um pouco mais reativo. Não estava? Ele ficava apático. Não concordo. Eu digo sim, porque a depressão, eu estudo um pouco sobre depressão. Tem muito atleta que tem depressão e o pessoal pensa que a depressão é só aquela tristeza, vontade de morrer, ficar sozinho, quarto escuro. Depressão não é só isso. Depressão é quando você falou ali que de vez em quando você pega o seu carro e quer ficar sozinho. Esse é um momento de depressão que o teu ânimo não está up, né, para cima, está um pouquinho para baixo. É um momento de depressão. Isso não quer dizer que você esteja doente, mas momentaneamente você está triste. Eu vou ser sério. Você está precisando refletir. Exatamente. Então, às vezes acontece isso com ele dentro dos jogos. Eu me lembro que o Barcelona estava jogando com o PSG, estava tomando uma varada e de repente o Messi sumiu do jogo. O Neymar pegou a bola, foi lá, fez um gol, bateu um pênalti, sei lá, fez o quê, viraram. Você lembra disso? Lembro. E o Messi sumiu.
Aí no finalzinho ele voltou. Eu achei o Messi, depois da Copa do Mundo, até agora, hoje, outro Messi. É, aquele... Eu acho que peso nas costas. Isso que eu ia falar. 5 Copas do Mundo, ganhou na 5ª, irmão. Pois é, e você acha, por exemplo... Agora eu vou falar do Neymar. Você acha que o Neymar tinha que ter saído do Barcelona? Não. Não, mas o que é que eu digo o negócio? A gente fala, eu não quero criticar. Eu acho que ele não deveria, mas, velho... É só quem sabe que tá vivendo o momento lá, né? Dinheiro, tem o dinheiro, né? É muito dinheiro envolvendo. Porque os caras falam, tudinho, tá, eu ganhava 100 milhões, vou passar a ganhar 300. Como é que faz? E agora, com a ida para a Treinador do Botafogo. Ganhava um dinheiro aqui, ganhou 10 vezes mais, tá lá. Você acha que o Botafogo, voltando ao Botafogo, o que você acha que aconteceu com o Botafogo? Sentiu o peso, sentiu. Você sabe o que eu pensei? Sentiu Ricardo, o peso. Não sei se eu queria trocar essa ideia com você. Tá quase acabando o programa aqui. Eu queria dizer o seguinte, eu vi o Botafogo no Campeonato Carioca bem decepcionante. Ele foi mal no Campeonato Carioca. Classificou entre os 4. Pois é. Então, não classificou. E aí, as contratações que foram feitas não foram aquelas expoentes. Não. E aí ele surpreendeu fazendo um primeiro turno. Ninguém esperava. Então, eu acho que ali... Mas quer que eu diga um negócio? Eu não esperava nem aqui, nem no segundo. Foi 18º no segundo. Foi uma decepção muito grande pro torcedor. Eu esperava um Botafogo ali. Se eu perguntar, vai terminar em sexto, Libertadores, pré. Todo mundo estava feliz. Então ele deu esperança. Termina um turno. Com 13 pontos, irmão. E termina em 10º. A pontuação no segundo turno foi 18º. Foi ruim. Tu sabe onde o Botafogo... todo mundo fala do jogo do Grêmio, do Palmeiras, não. O Botafogo começa a cair quando perde o Flamengo. É, aquele jogo foi... Olha os resultados depois. Aquele jogo ali foi... Olha os resultados. Se eu não me engano, perdeu o Flamengo, depois perde o Vasco em São Januário. Aí Cuiabá teve começa a desandar. Uma sequência. Acabou, irmão. Ali começou. Mas você acha que a saída do treinador lusitano teve uma influência? Tem Mas também. não é só isso, né? Não é só isso, não. Deixa eu te falar, não é só isso para ir tão mal no segundo turno. Ok, foi bem. Se demora uma rodada, 2, estava fora da Libertadores, pô. Nem na pré. E tem chance de nem continuar, porque você viu, né? Ele pega um time e o Bragantino pega outro. Quem ganhar, vai enfrentar os dois, Bragantino e Botafogo. E é um joguinho ruim, né? O quê? O Bragantino tá muito certinho, né? Entendeu? Então, é tudo muito difícil. Para mim, foi uma decepção. Juro a você, mas muito grande. Bom, não quero julgar ninguém, dizer, o jogador não, mas que sentiu o peso, sentiram sim. Sentiram sim. Pô, Ricardo, eu queria dizer para você que eu tô encerrando meu programa por causa da hora. Você, poxa, o papo com a gente aqui é para 3 Mas vai ter mais, depois a gente vai. Você volta? Volto. Bom, eu queria primeiro te agradecer muito por você ter vindo aqui. Eu sei que você tem hora, tem compromisso. Eu queria agradecer a HomeBet mais uma vez, aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, seja lá quem for. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, Arthur Bernardes Treinador. Não se esqueça de dar o like, você sabe que isso é muito importante, compartilhar com seus amigos. Agradecer a nossa rapaziada que está aqui fora. Muito obrigado, Júlia, Cauê. E, enfim, todo o nosso grupo aqui, o Roberto, enfim, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço aqui o Ricardo, abrilhantou o nosso programa, é um cara super inteligente e deu uma demonstração clara de que está, lá em cima, pode trabalhar em qualquer lugar e agora está na Bandeirante, o cara vai bombar. Um abraço, fiquem com Deus, tchau. Obrigado, irmão.